Olá, o que peso tem a ver com transtorno alimentar? Será que dá para saber só visualmente se uma pessoa tem um transtorno alimentar? Então, para a gente fazer uma avaliação mais ampla sobre esse tema, eu acho que é preciso a gente entender a supervalorização que nós damos ao peso. O peso, ele é uma questão cultural, até social, que nós vamos construindo crenças sobre o peso, sobre existir um peso saudável e um peso não saudável. E acho que isso acontece muito também quando a gente fala de transtorno alimentar, que é uma doença psiquiátrica. Então, culturalmente, só para a gente contextualizar, se a gente pegar agora o nosso celular, digitar no Google mulher saudável, nós vamos ver vários tipos de imagens de mulheres. E depois fizermos uma nova busca por imagens e digitarmos mulher bonita, nós vamos ter praticamente os mesmos tipos de imagens. Porque existe um padrão de beleza, existe um padrão do que a sociedade culturalmente considera como mulher bonita e também considera esse mesmo perfil como uma pessoa saudável. Então já existe essa crença. Então quando a gente confunde muito a questão peso com saúde, a gente acha que só de olhar a gente consegue fazer esse diagnóstico. Será que uma pessoa com baixo peso, provavelmente ela sempre terá anorexia? Ou será que uma pessoa com sobrepeso, obesa, ela tem um diagnóstico de compulsão alimentar? A gente vai ver que não é bem assim. E eu vou trazer para vocês o critério, a definição do que é um transtorno alimentar. Eu vou ler. O transtorno alimentar, os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos caracterizados por profundas alterações no comportamento alimentar e disfunções no controle de peso e na forma corporal, que levam a sérios prejuízos clínicos, psicológicos e de convívio social. Então, a gente pode observar que existe sim um fator peso quando a gente define o que é um transtorno alimentar. Existe uma parte dizendo disfunção no controle de peso. Mas não é essa questão do peso, ela não vem isolada. Ela vem com a questão do comportamento alimentar, ela vem com a questão do prejuízo clínico, do prejuízo psicológico, do prejuízo social. Então não dá só de olhar para sabermos pelo peso aparente da pessoa se essa pessoa tem ou não o diagnóstico de transtorno alimentar. O transtorno alimentar, quando a gente pensa na anorexia nervosa, a anorexia, que apresenta geralmente quadros bem emagrecidos, pessoas com ossos proeminentes, né? Mas também pode ser que essa pessoa não esteja numa fase tão mais intensa da doença, tão crônica da doença, esteja numa fase inicial, mas que já apresenta alteração de comportamento e que não tenha essas características tão evidentes. E aí, algumas questões também são validadas nesse período, né? Existe o elogio à pessoa que está muito emagrecida, existe toda uma validação social. E também quando a gente pensa em outro tipo de transtorno alimentar, que é o transtorno da compulsão alimentar, muitas vezes a gente já associa ao obeso. Então, que fique bem claro que nem todo obeso ele vai ter uma compulsão alimentar e nem toda pessoa que tem compulsão alimentar pode ser obeso. Claro que a compulsão alimentar ela pode favorecer a obesidade, né? Pelo fato de consumir uma carga calórica muito grande num curto espaço de tempo, mas não é um sinônimo. Obeso não é sinônimo de compulsão e a compulsão não é sinônimo de obesidade. São coisas distintas que podem coexistir em alguns casos, sim. Tá? Então, a questão do peso, ela faz parte do diagnóstico, ela faz parte do acompanhamento do tratamento, mas em si, de forma isolada, não tem valor algum. Mesmo porque em alguns casos a gente percebe que existem pessoas que são muito magras, que têm baixo peso, né? E que não possuem características comportamentais de um transtorno alimentar, mas que é uma característica pessoal, uma característica genética, uma característica metabólica desse indivíduo. Então não dá para considerar ou para diagnosticar como um transtorno alimentar. Existem também outros tipos de pessoas que têm um grau de obesidade bem intenso, que acha que tem um transtorno alimentar por consumirem determinados tipos de alimentos, como alimentos mais calóricos, chocolate ou fast food, mas que não tem um comportamento característico deste transtorno, né? Que é essa ingesta com grande quantidade, com sensação de descontrole.
Então, assim, existem os critérios diagnósticos. Então, o que fica pra gente é que peso não é sinal de comportamento. E o que tem que ser avaliado, em geral, são os comportamentos. Tanto os comportamentos alimentares, tanto os comportamentos de controle de peso, tanto os prejuízos clínicos e os comportamentos psicológicos e sociais. Eu espero que tenha contribuído para vocês. E os sinais, os critérios do transtorno alimentar, eles são muito mais abrangentes. Vamos ampliar o nosso olhar para esses outros sinais além do peso.